Bom, pessoal, boa tarde aí. Hoje é a última palestra do dia. Eu trouxe um assunto aqui, até mesmo, né, eu assisti às outras palestras e a gente acaba até, às vezes, algumas coisas um pouco, né, meio complementar. Né? Eu não vim com uma palestra totalmente técnica, né, mas a ideia é mostrar como a coisa de fato funciona e que, às vezes, é muito mais simples do que o pessoal diz ser, né, principalmente na mídia. Então, bom, que já foi, né, um resumo aí das coisas que eu fiz aí ao longo dos tempos que eu tenho estudado. A parte de segurança tenho trabalhado também. Tá? Isso daqui é a nossa agenda, vou dar uma coisa que a gente tem um pouquinho, bastantes slides. Né? Eu trouxe alguns exemplos de falhas. Então, a gente vai passar pelas soluções que a gente tem atual, né, de segurança da informação, e também a gente vai entrar nos ataques que existem para essas soluções, né, assim, o que elas tentam prevenir e o que se existe de algo para frente, vamos falar assim, né, para tentar burlar essas soluções que existem de segurança. Bom, então a gente tem basicamente, né, firewall, IDS, IPS, proxy, né, Web Application Firewall indo para uma linha, né, de um ataque externo, né, e soluções anti-malware, né, sem pensar, tem uma série de outras coisas, mas focando para um ataque, né, um APT da vida, tem DLP, tem, né, soluções de detecção de anomalia, mas a gente vai pegar algumas soluções aqui para falar dos problemas relacionados a ela. Né. Então, assim, até estava participando aqui do evento, até vi um slogan falando que é fácil, né, estar seguro. Na verdade, a nossa ideia aqui é mostrar que aparentemente não é tão fácil assim. Né? E por isso que a gente tem uma quantidade bem grande de ataques. Bom, vou dar uma corrida nessa parte no começo. Firewall. Né? A gente tem aí funcionalidades de firewall. Né? Atuar na camada de rede, né? Liberar e bloquear acessos às portas e segmentação de rede, né? Bem resumido. Mas quais são os problemas que a gente tem relacionado ao firewall? Né? Às vezes as empresas falam assim, vou colocar um firewall aqui e vou resolver o problema. Não, porque assim, às vezes você acaba explorando o serviço que está liberado no firewall porque esse cara tem que estar lá, por exemplo, uma aplicação web. Né? Então, assim, o firewall por si só, né, o conceito de firewall atuando na camada de rede, ele não conseguiria entender o conteúdo que está chegando, né, nessas aplicações que está na camada 7. Então, a gente tem, né, esse problema relacionado ao firewall. Então, o firewall está lá para liberar e bloquear alguns serviços, mas o que está, se aquele serviço está liberado no firewall, aquele serviço está vulnerável, o firewall por si só não vai conseguir bloquear os ataques contra ele. Daí a gente surgiram, né, o IDS, depois o IPS. Né, o IDS até então era só para ele só mandava reset de conexão, ele não bloqueava. Depois os IPS veio para de fato bloquear. Né? E aí ele já adicionou questões relacionadas à camada de aplicação. Então a gente tinha lá, né, funcionalidades para a gente conseguir entender o que estava passando na camada de aplicação e tentar bloquear coisas que o firewall, por exemplo, não bloqueava, porque estava liberado numa porta 80, estava liberado numa porta 22, mas agora estava indo um payload lá, naquela porta que estava liberado no firewall, mas o IPS chega lá e detecta que aquilo lá é um conteúdo malicioso, vamos falar assim, né, que está tentando fazer algo do que além de gerar conexão, o uso comum da solução. Né. Só que quais são os problemas também relacionados aos IPS, IDS da vida? Né, assim, muitas das coisas é baseado, né, em assinatura. Né, então, assim, a gente viu, né, na palestra do Igor, não do Igor Rincon, né, anterior, né, que a gente tem soluções baseadas em assinatura, que é um negócio que não funciona muito bem. Burlar assinaturas, né, tanto de antivírus quanto de IPS, né, são coisas que não tem um grau de dificuldade tão alto. Por quê? Porque esses caras eles têm que ter uma resposta rápida na rede. Né? O pacote está chegando na rede, né, ele tem que tomar uma decisão. Esse conteúdo que está vindo para mim é um conteúdo malicioso ou não? Porque senão ele vai ficar segurando o pacote e aí você vai ter uma lentidão na rede. Então, assim, ele tem que tomar uma decisão muito rápida.
né? Então, as pessoas começaram a criar assinaturas, né, para tentar identificar alguns ataques maliciosos, e aí o pessoal começou, né, a encodar essas assinaturas, né? Aliás, encodar esse payload para tentar burlar as assinaturas, né? Então, né, você começava a fazer uns encoders, depois você começava a fazer polimorfismo, até que foi comentado aqui, né? Então, você tinha um encoder encodado também, com várias possibilidades de encodamento, que daí esse cara tinha que tomar uma decisão rápida, então ele tinha que tomar essa decisão. Então, você conseguia, no seu próprio encoder, pular para um lado, pular para o outro, não fazer nada malicioso, e aí passava o tempo e falou, bom, acabou meu tempo, eu tenho que liberar esse pacote ou decidir se eu vou bloquear. E aí, na dúvida, ele acabava liberando, né? Esse aí que é o comportamento padrão. Então, assim, são soluções que acabam não funcionando muito bem. E muitas das empresas também você vê, ele quer pegar e fala assim, puxa, eu vou pegar e vou bloquear um determinado tipo de ataque. Só que você vai ver as regras que eles criam algo para um exploit específico. Ele pega aquele payload que aquele exploit público está gerando e ele bloqueia exatamente aquilo lá. Ele não bloqueia todas as possibilidades de ataque e outros payloads. Ele vai lá e bloqueia um negócio específico. Então, né, às vezes as soluções que a gente acha que está protegendo a gente não está protegendo tão forte assim. Então, assim, a ideia da palestra é mostrar, né, com que essas soluções, né, que é para estar protegendo, também são criadas por pessoas que às vezes pode ser que não estejam uma linha de raciocínio adequada, pode ser que não tenham tempo, né, para fazer um negócio adequado, né, e aí ele acaba criando, por exemplo, uma assinatura que só pega para um exploit, mas não pega para todos os outros, né, todas as outras variações, né. Acontece também com o antivírus isso daí. Bom, e pensando para a gente e para juntar tudo isso daí, então vamos imaginar que a gente tem uma situação onde a gente explorou de repente uma aplicação web, né, que está liberado no firewall, né, o meu IPS ele não está conseguindo identificar, mas, né, assim, tem um exemplo de um bypass, de repente fazer um túnel web para você atacar uma rede interna, né? Então nesse caso aqui a gente subiu uma aplicação para um servidor que teve a aplicação dele atacada, criamos uma aplicação. Isso aqui é público, né? É uma ferramenta pública, você cria e ele faz um túnel. Então, você só roda um programa na sua máquina, né? E a sua máquina conecta nesse site, que é a sua aplicação que você subiu lá, e aí esse cara pega, né? E localmente na sua máquina, por exemplo, você dá um localhost 9090, que ele vai se conectar no serviço que está rodando na sua máquina, na porta 9090, que está mandando comando para esse site, essa aplicação que você subiu, e essa aplicação é responsável para mandar comando para a rede interna do cara. Na hora que você vai ver se está dentro da rede do cara, mandando comando para a rede interna, né? Então, assim, no firewall está liberado, porque a aplicação teria que estar rodando, né? Teria que estar exposta mesmo. O IPS, muitas das vezes você acaba encodando isso daqui, né? Esse conteúdo, né, você codifica, você poderia usar dados criptografados, ele acaba que não consegue abrir. O que ele vai fazer? Ele vai bloquear, né, ou ele vai liberar? Muitas das vezes ele acaba liberando, para não ter a questão de estar bloqueando um conteúdo legítimo para a aplicação. E aí você acaba conseguindo acessar o ambiente interno. Relacionado a proxy também, né? Então, assim, aí a gente tem lá o proxy, que é para fazer filtro de conteúdo, né? Que a gente tem várias ferramentas que fazem o filtro de conteúdo, faz categorização, né, de vários sites para você saber o que libera, o que não libera, o que é malicioso, o que não é malicioso, né? Mas, né, qual que é a grande questão aqui? Assim, esses sites eles são de fato categorizados de forma adequada, né? Essas ferramentas eles acabam não categorizando direito muitos sites, né? E quando o site não está categorizado, o ideal seria você ter uma política para bloquear os sites que não estão categorizados, mas nem todas as empresas fazem isso daí para evitar um determinado número de chamados no suporte, por exemplo. Agora, o que acontece? Você também pode catalogar um site, tem ferramentas, né, comerciais de filtro de conteúdo, que você vai lá na interface dele, você adiciona um site lá que não está categorizado por ele, você fala assim, esse meu site aqui é dessa categoria. Você cria um site falso lá no negócio, né, e aí você categoriza esse site como um negócio, né, legítimo. Ele vai lá e publica para a base dele aquele conteúdo. Aí, no meio desse site, você coloca um script lá, que vai ser um script malicioso que vai receber os dados do comando, né, vai ser o comando de controle que vai receber os dados que você explorou o cliente lá dentro da rede. Então, assim,
essas soluções, né, é muito complicado, né? É fácil de você, né, pensar em várias coisas para você tentar subverter, né, como o Kleber falou, né, as soluções que tem hoje. Você tem também, backdoors, capacidade de sair para o proxy, né? Então, assim, já cai nisso daí que a gente falou. Então, ele tenta sair por um proxy um dado que já está categorizado. Um Twitter, por exemplo, como é que você vai? Às vezes tem uma empresa que precisa liberar um Twitter, mas a gente tem comando e controle que acessa via Twitter, né? Ele controla as máquinas via um Twitter da vida, via um Facebook, comentário de Facebook, né? Mensagem privada de Twitter. Ele manda uma mensagem privada, tem uma resposta, a resposta é o comando que ele vai executar, né? E a mensagem que ele mandou privada para a conta de Twitter é o resultado do comando que ele teve. E aí você, no seu feed de conteúdo, está liberado isso daí. Como é que você vai fazer para você controlar? Se você não tem nenhuma outra solução para, de repente, gerar um alerta, você poderia ter, de repente, alguma solução. Né? Vai pegar e, então, ok, se o meu preciso liberar o Twitter e eu sei que eu tenho esse tipo de problema que pode acontecer aqui na minha rede, então, ok, vou começar a mandar todos esses logs do meu feed de conteúdo para um site, né, para um CIEM meu, por exemplo, um analisador de log, eu vou fazer uma regra lá. Se veio 5 mensagens privadas, né, requests numa mensagem privada, eu vou gerar um alerta, para daí eu vou olhar na mão lá para ver o que está acontecendo de conteúdo, né, porque é um comportamento fora do padrão. Mas, assim, é muito difícil você estar conseguindo proteger todas essas coisas, né? Então, assim, essas coisas são coisas, né, como o Kleber falou, assim, isso daí vem desde muito tempo atrás, funciona muito bem até hoje, né? Até um outro exemplo, até alguns pentests eu acabei usando algo desse tipo para a rede de servidores, né? Então, assim, a gente tem aqui, né, backdoor via DNS. Cara, isso daqui é bem complexo também de você tentar bloquear, né, para você identificar que isso daí é um ataque. Ele gera request para caramba, mas os IPS acabam não bloqueando. Então, assim, você teria que colocar uma inteligência em cima do que tem, né? Por quê? Porque, cara, você começa a fazer request desse tipo aqui, né? Eu vou ter aqui o meu, sei lá, um número de sequência para eu poder saber o meu comando que está chegando no meu servidor DNS e o resultado de um comando para um subdomínio que eu controlo. E aí eu vou lá no meu log do servidor DNS, pego esse conteúdo aqui e analiso o que está vindo de comando, que é o comando que está rodando lá. Só que a máquina que está lá dentro da rede está simplesmente resolvendo requisição DNS. Não é nem a própria máquina que está lá, é o servidor DNS que acaba mandando o negócio para fora, porque ele faz a requisição para o servidor DNS dele, o servidor DNS manda isso daí para fora. Ah, beleza, estou mandando informação para fora. Né? Como isso aqui tem um tamanho que não pode ser um tamanho muito grande, então você tem que colocar umas sequências aqui para você conseguir controlar esse cara, né, e saber, né, e ir remontando esse cara aqui, os comandos que está chegando. Mas você pode mandar comando para dentro também. Então, por exemplo, se o cara tentar resolver, sei lá, ele resolveu alguma coisa aqui de tempo em tempo, eu simplesmente vou lá e devolvo um CNAME para ele. O CNAME eu passo um conteúdo texto, e aí esse conteúdo texto é o comando que ele vai executar lá dentro do computador. Aí, bom, se vier tem uma outra resolução, né, por IP, por exemplo, então aí é sinal que é resultado de um comando que ele executou e está me devolvendo o resultado desse ataque que está lá interno. Então, assim, a gente consegue bypassar essas proteções que existem hoje de várias formas. Isso daqui não é nada, nenhuma engenharia de foguete, né? Não é nada que os caras falam, né, de ataques avançados, são coisas que isso daí já vem ao longo do tempo, né? Assim, túnel ICMP, sair via ICMP, cara, é antigo. Túnel DNS também não é novo. E funciona, assim, todos os pentests que a gente fez, nenhum túnel DNS deixou de sair da rede interna, da rede de servidores, cara, conecta para fora. Gera bastante request? Gera. Seria fácil de detectar se tivesse uma inteligência por trás, olhando esses conteúdos? Cara, seria. Dá para você tentar identificar. Mas só que tem que ter alguém lá que saiba que é possível fazer aquilo lá, né, para você conseguir entender e colocar na cabeça de um cinza de mim da vida que o log do DNS dele, de repente, é um negócio importante de ser analisado. Porque os caras não querem, porque gera log para caramba, né, DNS, request na rede. Bom, em relação ao AF, mesma coisa, né? A gente está na camada de aplicação,
né? A gente tem a funcionalidade dele, né, tentar bloquear, alertar, né? Ele fica na frente de uma aplicação web, né, e tudo que passa por ele, se não for algo que ele identificou como malicioso, ele manda para a aplicação web que está por trás. Senão, ele nem manda esse conteúdo. Então, assim, às vezes as pessoas colocam o AF, né, achando que vai resolver o problema, né, assim, e esquece que a grande questão, o cara tem que, de fato, corrigir a aplicação, né? Então, assim, né, não são todas as classes de vulnerabilidades que o AF consegue tratar de forma correta, né? E às vezes a gente tem, né, vendedores vendendo que o negócio funciona 100%, né? Mas não é bem assim. Escalação horizontal de privilégio é muito difícil dele pegar, dependendo do tipo. O que é uma escalação horizontal? Você está com um usuário, né, e você tem acessa como se fosse um ID de um outro usuário, por exemplo, você troca um ID daquele usuário e você cai numa outra conta, né, com um cara que tem o mesmo privilégio que você, só que você tem agora com os privilégios daquele outro usuário. Você está vendo o conteúdo dele, você está executando uma ação como se fosse ele. Um cara na frente aqui, que normalmente funciona, né, com pattern matching, é muito difícil de identificar algo desse tipo. Tem muitos problemas com regras de negócio. Número negativo, por exemplo. Como é que o AF consegue fazer isso daí? Né, a gente pegou, né, alguns pentests que a gente fez, a gente testou coisas com número negativo. Né, vou fazer uma transferência com valor negativo. Vou fazer um pagamento com valor negativo. O negócio aceita. E, teoricamente, você passar um número negativo num campo não seria algo malicioso, não é nada de outro mundo. Né? E você vai tentar, você pega o Internet Bank, se eu transferir menos 100 reais para o Kleber, vai descontar 100 reais da conta dele e vai somar 100 na minha, porque eu vou pegar meu saldo menos 100 e vai ficar com, né? Se eu tinha 200, eu vou ficar com 300, e o Kleber, que não tem nada a ver com a história, vai ficar com menos 100 na conta dele. Né? Então, assim, isso aí aconteceu. Né? Cara, isso daí, o problema é que o AF não pega. Né? E como que a gente vai conseguir, né, assim, a gente vai confiar, né, a segurança na ferramenta? A gente tem que ter inteligência também. E ataque de outro mundo é um negócio complexo de fazer? Ah, não é, você tem que tentar entender. Ferramenta funciona bem para identificar esse tipo de problema também? Ah, vou rodar uma ferramenta, um scan de aplicações web. Cara, não pega. Ele coloca número negativo lá, só que ele não sabe o que está acontecendo no final da história. Né? Que o pagamento que somou 100, que diminuiu 100, esquece, o negócio não pega. Então, assim, é importante ter também, né, para essas análises, ter alguém que consiga entender essas análises e entender o negócio, que coisa que o AF não consegue fazer para proteger. Então, assim, não adianta ter um tipo de ferramenta, só confiar 100% na ferramenta. E como a gente está falando, né, em pattern match também, cara, o AF tem muito pattern matching. Né? Nem sempre eles são bem escritos. Já teve o AF, por exemplo, que tinha algo desse tipo aqui. Falou assim, ó, né, eu vou bloquear, porque quando eu vou explorar um scan injection, o que eu preciso? Preciso ter um select e um from. Né? Vou pegar um dado, né, de alguma tabela. Então ele falava assim, então eu vou ter um select. Se vier um from dentro dos próximos 100 caracteres, eu bloqueio. Porque tem no select, tem o from na minha linha de... Não, na minha URL lá, no meu post, no meu get da vida. Né? Só que aí, pô, se eu sabendo disso daí, você fala assim, então beleza, vou mandar um select, vou dar 100 espaços, vou escrever o que eu quero e vou colocar uns from. Ele só pegava os próximos 100 para saber se tinha o from, mas passou. É humano fazendo o negócio. Né? Assim, tem chance para ter erro. Né? Esse daqui é um caso que acontecia um ato bem grande. Não dá para falar nome? Não vou falar nome. Mas você passava um negócio tipo, em pentest a gente pegou. Pô, você passava select, o select ele bloqueava. Aí você passa um S%, E%, R, vai embora. Passa no AF lá, o servidor de banco de dados ali ignora esses porcento aqui e vai embora. O negócio executável isso daí lá no servidor. O select lá no servidor. Então, assim, não dá para confiar nessas aplicações web. E não é um negócio de outro mundo que a gente está fazendo aqui, né, para você atacar. Opa, voltei.
Bom, outra falha, a gente já falou uma de WAF. Essa aqui é uma outra falha que também, né, eu dei uma pesquisada, já teve no passado, mas ainda acontece. Tem um WAF comercial que, por exemplo, não trata esse tipo de encoder. Né? O que é o Full Widget? O que é esse encoder? Os caras, né, Unicode, né, foi criado para suportar todas as línguas, né, do mundo. Só que qual que é o grande problema que você tem, né, a língua oriental? O negócio escreve na vertical, né? O jornal chinês é aqui assim, ó, não é assim que nem a gente aqui está na horizontal. E aí o que acontece? Né? Como tem diferentes tamanhos de letra, o negócio precisava criar, né? Precisava ter uma característica aí para não desalinhar, né, as linhas do negócio. Então, né, no resumo da ópera, esse encoder aqui, ele faz meio que uma representação gráfica de um determinado caractere. Só que algumas aplicações interpretam esse cara aqui como o caractere que está representado por ele mesmo. E o AF, que a gente encontrou, foi embora. Não entendeu, pô, isso aqui, onSelect, o select é isso aqui, ó. Beleza, mas ele não entendeu. A aplicação entendeu que era um select esse cara aqui. Só que o AF falou assim, pô, esse encoder aqui, isso daqui, o AF tem, né, tem as técnicas lá que ele faz. Puxa, eu vou decodificar a base 64, vou decodificar a Excel, vou decodificar a porcariada toda lá. Mas, por exemplo, esse aqui foi um que eles esqueceram de tratar. Né? Então, é um ataque de outro mundo também? Não é nada de outro mundo. Teve tempinho de pesquisa? Teve. Mas não é nada totalmente elaborado. Bom, para malware, né, vou até pular, porque o Igor mostrou muita coisa, né, assim, né, análise estática de malware, o negócio não funciona. Né, ele mostrou aí, né, o malware dele que não foi detectado em nenhum lugar. Né. Para análise dinâmica, que teve a pergunta no final, né, a gente tem alguns problemas, né, porque a análise dinâmica é quando ele pega esse malware, tenta executar para ver o que ele faz, se o que faz é algo malicioso. Mas é muito complexo você identificar se o que faz é de fato algo malicioso. Né. Você pode programar, de repente, alguma coisa que faz algo malicioso só depois de um primeiro reboot. E esse sandbox, ele vai fazer reboot e vai ficar executando esse malware quantas vezes? No geral, ele manda para a máquina virtual, para o sandbox dele, e roda uma vez só e analisa aquilo lá. Né? Às vezes ele espera por interação humana. Então, assim, o pessoal do sandbox está já fazendo coisas que mexe mouse, digita alguma coisa, mas ele pode ser. Você poderia adicionar uma inteligência aqui para identificar também se é algo já pré-pronto, né, alguma coisa do tempo. Você pode esperar um tempão para executar alguma coisa também. Esse cara tem que tomar uma decisão também, mesmo problema de IPS, ele tem que tomar uma decisão rápida. Né? Não adianta ele, se eu der um sleep lá de, sei lá, 200 minutos, para mim não tem problema. Eu deixo o negócio lá, daqui 200 minutos eu vou fazer o que é malicioso. Né? Daí o pessoal também das soluções, eles falam assim, então beleza, eu vou hookear o sleep, eu vou... Né? Então, assim, eu vou matar esse sleep seu e não vai dar mais, eu vou executar de forma rápida, porque, no geral, o programa não tem sleep no meio. Né? Mas, aí o que acontece? Então, fala, bom, então beleza, já que o cara está identificando o meu sleep, então eu vou começar a fazer um monte de cálculo que não faz nada, sei lá. Vou colar o pi por N vezes, né? Até, sei lá, num computador bom vai demorar meia hora para terminar o cálculo das primeiros N casos aí do pi. Cara, fica lá processando, faz um monte de coisa. Aí o sandbox vai falar, puxa, fez nada, mandou um pacote na rede, não criou nenhum arquivo, não mexeu na mensagem de registro, pô, acho que tá de boa. Aí, beleza. Aí, beleza, esse cara aqui não é malicioso. Mas depois de um tempo, o negócio vem e começa a fazer algumas coisas. Né? Você pode mandar modular no negócio também, você não precisa mandar tudo junto. Você manda um negócio que não faz nada, manda outro negócio que não faz nada, manda um negócio que não faz nada, mas na hora que eu junto tudo, o negócio faz um monte de coisa, né? Como é que essa ferramenta que está pegando o meu conteúdo inline, né, para analisar, ele vai pegar um pedaço e vai olhar, não vai fazer nada. Né? O negócio vai embora. Né? Então, tudo isso para a gente falar que não dá para a gente confiar 100% nas ferramentas e que os ataques não tem nada de tão elaborado quando o pessoal fala. Né? Então, que a gente entra nessa questão do APT. Né? É advanced mesmo? Cara, vamos pegar uns exemplos de ataques de APT que tiveram aí.
Cara, contra RSA, o cara mandou um arquivo do Excel, né, phishing, né, como recrutamento, plano de recrutamento. Ah, ok, tinha uma falha no Zero Day, né, do Adobe dentro do Excel. Cara, mas o malware saiu tranquilamente via callback, aquelas coisas que a gente falou. Porque assim, né, o Igor, com agora, né, até mostrando soluções de phishing, por exemplo. Cara, assim, o cara clica. Sempre tem, assim, até para frente tem lá, né, as porcentagens de cliques que a gente tem quando a gente, né, faz campanha de phishing. Cara, o pessoal clica. Então, assim, a gente tem que dar um jeito de bloquear esse tipo de coisa, porque abrir o cara vai abrir. Né? Não tem como o cara não abrir. Assim, nunca vi uma campanha de phishing que o cara não abriu. Agora, a questão é se o cara vai conseguir controlar. Né? Porque o cara pode abrir, mas o cara vai controlar lá de fora? Porque para o cara controlar tem que ter uma comunicação lá para fora, senão não tem. A não ser os casos do ransomware agora aí, né? Tem agora, mas aí já não é um ataque direcionado para você extrair informação, para você conseguir controlar, para você roubar informação, né? Para você dar comandos na rede interna. Né? O cara vai criptografar a máquina, não precisa de comunicação lá para fora. Ó, toma aí, manda e-mail para essa conta aqui. Mas aí não é o foco de um ataque avançado, né? De um ataque que seja. Contra target. Usou credenciais, né, de acesso de terceiro. Né, usou um malware que era um malware bem conhecido entre o mundo criminoso. Né, enviou dados via FTP. Cara, é fácil de pegar. Né, as informações foram extraídas todas via FTP. Né, a solução que eles tinham lá, né, no caso, identificou o ataque. Cara, aí identificou o ataque, só que não estava, por exemplo, para bloquear automático, e ficou por isso mesmo, ninguém viu, e foi embora também. Sim, mas não teve nada avançado. Além de Marx, esses caras aqui, o cara falou que era um ataque sofisticado, por quê? Porque, isso nas notícias que eu acabei lendo, né? Porque ele viu que o malware que foi instalado lá nos POS dele tinha o mesmo nome da solução que eles tinham lá, o mesmo nome executável. Pô, mas os antivírus, o vírus, cara, uma das coisas que o cara faz é ver, pega a lista de processos e fala, puxa, vou colocar o mesmo nome que esse processo aqui. Ele se renomeia. Não tem nada de avançado isso daqui. Isso aí falou que era avançado por causa disso. Né? O malware ficou instalado lá por 8 meses. Por quê? Porque era o mesmo nome. A solução identificou que era um malware conhecido. Ainda você ficava, puxa, mas é o nosso processo. Então ignora esse negócio. Mas não, cara, os caras não compararam o hash. Então, assim, não tinha nada de muito avançado. Stuxnet. Eu coloquei um slide aqui, que eu acessei o fórum lá. A Stuxnet foi um ataque avançado, uma operação complexa, mas, né, que tiveram falhas Zero Day envolvida para o Windows. Né, mas a principal falha, né, olha a besteira, é uma senha padrão, né, no software da Siemens, que é usado para controlar. E, cara, o que eles faziam nesse software? Né, eles tinham lá algo que... Isso daqui era o software para conectar, era a senha para conectar no banco de dados. E a Siemens, ela pegava e... Essa senha vinha uma senha chumbada, cara, senha hard-coded na aplicação, cara, básico, qualquer lugar. Você vai ler, fala que não tem que ter. Você instalava o negócio o produto da Siemens e ele já ficava com essa senha. E aí foi um cidadão lá com um pouco de ideia de segurança e falou, poxa, eu vou trocar essa senha, porque vem uma senha padrão, eu vou trocar a senha do meu banco de dados. O cara foi lá, trocou a senha do banco de dados dele e falou assim, aí parou de funcionar a solução da Siemens. Aí ele foi no fórum, foi em 2 fóruns, foi nesse fórum aqui, que é da Siemens mesmo, da Rússia, e foi no fórum da Siemens americano. E aí ele postou nos 2, falou, ó, parou, eu troquei a senha, parou de funcionar. Né? Daí os caras pegaram e falaram assim, ó, você não pode trocar. Né? E responderam nos 2, até falaram assim, você não pode trocar, que é uma senha padrão, que não sei o quê. Né? Ele falou assim, puxa, e agora, vou ter que reinstalar tudo de novo? Né? Aí o cara falou assim, aí o cara pegou e falou assim, não, ele falou assim, não, você pode setar a senha de novo. O cara da Siemens foi lá e passou a senha. Passou a senha nos 2 fóruns. Então, que é essa senha aqui que os caras postaram. Aí, o que acontece? Foi um cara lá e falou assim, ó, essa senha não pode ser publicada. E eles apagaram a senha do fórum em inglês.
Só que o russo ficou lá, tanto é que depois você saiu um tempão, e aí, cara, foi essa senha que os caras pegaram para conectar no banco de dados, para alterar a rotação, e aí mudou a rotação do negocinho lá, a configuração de rotação, e perdeu o enriquecimento do dano. Então, assim, se você for ver, foi um ataque, uma operação muito complexa, mas as falhas são falhas bobas, né? Senha hard-coded, por exemplo, para conectar no banco de dados. Então, assim, Zero Days também, né? A gente fala de uso de Zero Days, de falha privada, né? De falha que não é pública, mas, assim, as classes de vulnerabilidade são classes muito conhecidas de vulnerabilidade já, né? As explorações que a gente vê, né, são classes de vulnerabilidades que já são públicas há muito tempo. Diferente, por exemplo, em 2001, que teve uma nova classe de vulnerabilidade com a publicação do formato string. Né? Hoje se explora classes que já se conhece, que o pessoal já deveria programar de uma forma segura, mas não programa. Né? E muitas das vezes os softwares não são compilados, né, com essas proteções que já existem hoje. Né? Esse é um problema muito grande que a gente tem de soluções. Né? O cara compra uma solução que faz um monte de coisa e o cara usa só um pouquinho, um pedacinho da solução. Acaba não usando todos os recursos que a solução tem. Assim como você tem proteções para você fazer em software que tenta defender, por exemplo, ativar o SLR, né, que a gente comentou aqui, que teve uma falha agora para tentar, né, burlar, para tentar minimizar, né, facilitar a exploração contra software que faz a SLR. Então, assim, as pessoas não usam as coisas. Né, e a realidade é 6% das senhas que a gente pega são padrões da empresa em si. Né, então, assim, você pega, sei lá, roadsec 123 arroba, então, né, todo mundo usa, é uma senha que o cara manda para depois trocar, e a gente pega nos testes 6% os caras mantêm essas senhas dos usuários. Né? Às vezes você pega cara sem senha, reuso de senha em diferentes aplicações, às vezes você pega uma aplicação vulnerável, né, lá num site que não é importante, e você depois vê que essa senha, a mesma senha de domínio desse usuário, que daí já é uma senha mais importante. Então, assim, tem muito reuso de senha, e as pessoas reusam a senha. Né? Aplicações antigas, né, ficam esquecidas aí em servidores de produção, né, servidor fora do inventário, né, o cara tem um monte de servidor, às vezes uma área de marketing vai lançar uma campanha, sobe um servidor e ninguém, não avisa ninguém, na hora que vai ver, ninguém está protegendo porque nem sabe que aquele cara existe, cara, e tem problema, tipo, a gente já pegou coisas desse tipo. Né, diretórios internos compartilhando informações confidenciais, cara, pega na sua empresa, faz um pentest lá interno, faz um scan de share e vê que você não acha de informação, cara. Às vezes tem backup de servidor dentro de diretório compartilhado, você vai lá, pega o shadow, quebra tudo, conecta nos servidores. Cara, tem. Injection em aplicações, tem muito. Sim, e é falha antiga, né? Coisas que já dá para prever. Resultado disso daí, por exemplo, isso daqui é um pentest, né, interno. Isso daqui são tudo sessões de Tomcat, que estava com senha padrão. Então, tem um punhado, né, numa mesma empresa. Isso daqui, sessões num SQL Server com usuário SA sem senha. Cara, vários bancos de dados. Isso daí é o que a gente encontra pela frente quando a gente vai fazer os testes. Cara, vazamento de informação. Hoje a gente tem muito leak, LinkedIn, né? Cara, às vezes fiz uma ferramentinha para ficar monitorando o Pastebin, por exemplo, só para pegar o usuário e senha que vai caindo lá. Estou salvando. Então aqui, por exemplo, para quem quiser fazer, você vai lá no pastebin.com/archive, ele mostra uma lista do que tem, dos últimos posts de paste, você faz um algoritmo lá que varre essa lista, e aí de tempo em tempo você varre e navega por aqueles links que tem lá, e aplica um regex lá para ver se é o e-mail e senha, por exemplo. E vai salvando, cara. No pentest, você pode usar isso daí depois. Por que não montar uma Cracking Station? Montei uma lá. Tem 8 GPUs lá, com Titan X lá. Oh, o negócio quebra a senha pra caramba. A NTLM tem 320 bilhões por segundo. Você pega uma senha de Windows de 8 caracteres, cara, 2 palitos ela quebra. Todas as possibilidades. MD5 também. MD5 é menos performático, né, em termos de... E os caras conseguem dificultar isso daí também, porque, né, você pega, por exemplo, o LinkedIn, teve senhas que vazaram que estavam em SHA-1 e teve senhas que vazaram que tinha slow hash. O slow hash é super lento para quebrar. Você coloca ela para quebrar, mesmo com uma máquina dessa daí, né, com 8 GPUs, 64 GB de memória, o negócio
não quebra rápido, porque o algoritmo foi feito para isso daí. Às vezes falta o desenvolvedor pensar, ou ter alguém de segurança lá e falar assim, vamos usar esse algoritmo de hash, ao invés de usar esse outro aqui. Porque se vazar, vai ser muito mais complexo de quebrar. Né? Agora não, o cara vai lá, vai, MD5, SHA-1, SHA-256, o negócio quebra rápido pra caramba. Né? E é isso daí que a gente encontra. Né? Nos testes de phishing, por exemplo, 37% dos e-mails foram abertos. 10%, os caras ainda ficam clicando, falam, puta, não tá fazendo nada. Tipo, às vezes o cara vai lá e insiste no clique. Né? Teste de engenharia social com pendrive, você vai com pendrive e deixa lá no banheiro da empresa, deixa na área de café, né, manda por correio, faz um logo, uns negócios assim. 25% dos caras vão lá e colocam no computador e abre o seu arquivo, né, que você recebe a conexão de volta. Né? Então, assim, os ataques client-side, né, esses casos avançados, né, o resumo da ópera que a gente tem, né, esse daqui foi até um slide do pessoal da própria, né, do governo americano que eles fizeram, né, meio que gorfei a ideia deles, que é isso aqui que eles falaram. Né, a anatomia de um ataque sofisticado sem precedentes que a mídia fala, é isso. Né, o atacante vai lá, procura informações sobre o alvo na internet, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, um monte de coisa. Aí ele vai lá, manda um spear phishing, né, para o admin. Aí o admin vai lá e abre esse spear phishing, né, explora uma falha pública, mas sem patch, porque os caras não têm uma política de patch correta. Aí você ganha um acesso como admin no ambiente do cara, né, e faz diversas coisas no ambiente e ninguém pega, porque, cara, monitoramento no geral acaba não pegando esse tipo de coisa. Tem muitos outros tipos de chamada para o cara fazer gestão de acesso, gestão de identidade, um monte de coisa, do que ficar gerando esses alertas. E aí você ainda tem uma rede que normalmente é flat, que não tem segmentação direita, e você consegue sair andar por vários ambientes. Às vezes uma rede de desenvolvimento, você quer uma rede de produção, uma rede de homologação, você acaba caindo num monte de coisa, porque a segmentação também, nesses testes que a gente faz, assim, praticamente não existe direito. Né? Você consegue muito facilmente pular de uma rede para outra. Né? E sistemas críticos, né, de infraestrutura crítica, por exemplo, como escada, né? Deveria estar seguro, né? Mas o que acontece? Você pega aqui, por exemplo, o cara mete o computador aqui dentro, no meio do mato. Você chega lá, abre a portinha, né? E controla, cara. Quem que vai chegar aqui para você ir lá e ver que você está fazendo alguma coisa, né, num ataque? Né? E são sistemas, muitas vezes, são complexos, né? Implementado em ponto isolado, como, por exemplo, na foto, e gerenciado por pessoa, também criado por pessoas, né? Então, assim, está suscetível à falha. Né? Só que eles acham, né, que por ser um ambiente complexo, né, e poucas pessoas conhecerem, né, é seguro. Mas, cara, segurança por obscuridade não funciona. Né? Os ataques, né, que a gente faz em rede corporativa e em computador normal funcionam em ambiente escada também. Né? A gente não está falando nada de... é um Windows, é um Linux rodando lá, né? Uma aplicação desenvolvida, né, para terminal, às vezes uma aplicação Windows, às vezes uma aplicação web. Hoje tem muito escada para aplicação web. Né? E teve até projeto de honeypot, eles criaram umas honeypots escada e eles viram, né, que as pessoas que menos tinham conhecimento, aparentemente, pela navegação que eles faziam no ambiente, eram as que causavam impacto, porque os caras ficavam funcionando nos negócios. Então, né, os caras não tinham menos cuidado, não sabiam o que estava fazendo. E aí eles acabavam causando impacto no ambiente. Né? Muitos acreditam também que o sistema escada é completamente segregado da rede, né? E essas não estão acessíveis pela internet. Mas assim, pede o diagrama de rede para esses caras aí. Cara, o negócio não é o que está desenhado. Né? Notebook, o cara chega com o notebook lá, vai na rede de produção, que ele fala que está segregado, e pluga lá na rede. Poderia já estar indo com o notebook infectado lá para esse ambiente. Né? O sistema de back-end, muitas das vezes, estão conectados em bases compartilhadas entre, né, um front-end, alguma coisa. Né? Vamos imaginar, por exemplo, um sistema de energia, né, que ele vai ter uma aplicação web que consegue, né, estar conectada num banco de dados para poder mostrar quanto que esse cara está gastando. Né? E a gente tem, por exemplo, um back-end, né, que está conectado e compartilhando informações com o mesmo banco de dados. Então, você vem aqui, está com o servidor da web. Servidor web, você cai no banco de dados, porque você explorou, de repente, o SQL Injection lá.
Aí, desse banco de dados, você consegue pular para a rede de produção, que, teoricamente, é uma rede segregada, que tem firewall no meio, mas, de fato, ela não está de cara para a internet. Né? Tem uma segmentação aqui, mas na hora que você começa a navegar lateralmente pela rede, você consegue chegar em vários ambientes que, teoricamente, deveria estar segregado. Esse aqui eu até tirei um screenshot ontem. Então, prova disso, por exemplo, Symantec da Siemens, que é o mesmo lá do Stuxnet. Eu coloquei lá no Shodan, lá, deu 913 identificados aí de cara para a internet. É sistema para caramba, porque um negócio que é crítico e que deveria estar segregado. Inclusive no Brasil, né? Tem uns ali. Até coloquei uma outra falha aqui em sistema SCADA. Né? Eu peguei uma falha interessante que eu encontrei numa aplicação, esse Kava, cara, essas aplicações SCADA são todas bagunçadas, cara. Esse daqui, que ele faz? Ele pega, né, ele faz uma requisição para o servidor web, e assim, tem um problema tem um problema de injection, mas é um problema de design, porque o cara vem, ele faz o request, só que ele passa o comando aqui. Assim, não é filtrar simplesmente o conteúdo que o cara está fazendo, né, assim, eu não estou tratando, né, o escape lá para, né, bloquear a scan injection. Não, cara. O cara está passando o comando aqui. Você vem aqui, muda o comando, você executa o comando no banco de dados lá no sistema SCADA. Teoricamente, que é um sistema que controla alguma infraestrutura importante. Nesse caso aí, esses caras aí, eu acho que é esse negócio de óleo. Bom, né, e assim, a gente falou de série de coisas simples, né, de erros que as pessoas cometem de coisas simples, né, e quando nada funciona, aí beleza. Aí você pode, de repente, partir para os ataques avançados, sei lá, fazer um bad BIOS, comunicação via som. Vamos fazer um ataque de memória, que não é tão avançado assim, mas é pouco usado, né, via DMA, né, com um dispositivo DMA, Thunderbolt, PCI Express, PCI. Né, vou injetar dado na memória, vou coletar dado na memória, pegar a chave de criptografia na memória para abrir o computador, enfim. Né, vou fazer uma infecção no firmware do HD, poxa, eu testei uma backdoorzinha lá de firmware de HD, legal, funciona lindo. Você vai lá, coloca, fala assim para o computador, fala assim, quando você tentar ler o /etc /shadow e o /etc /pswd, você devolve esse usuário a mais para o sistema operacional. Cara, no sistema operacional não existe esse cara lá. Mas na hora que o cara vai ler, no arquivo não existe, mas na hora que o cara vai ler, o firmware vai lá e adiciona o usuário, porque na hora que você vai digitar a sua senha, ele pega o dado que está em memória que o firmware devolveu e autentica você. Então você faz uma backdoor, sei lá, de SSH até o NET, sem você simplesmente adicionar nada dentro do próprio sistema de arquivo. Né? Mas precisa disso, perto do que a gente vê lá para trás. Né, assim, grampo em cabos submarinos, que nem os caras estavam fazendo, né, drones, ataques físicos, cara, ataque físico, por isso quando a gente faz alguns, você pega essas portas aí de empresa, né, normalmente quando o cara tá dentro, o cara pode abrir, né, você chega perto, a porta abre, você está de fora, você tem que passar o cartão. Aí você olha por baixo da porta assim, nenhuma é fechadinha embaixo. Aí você vai lá, faz um bexigão embaixo, enche um bexigão, aí o bexigão enche, aí você dá uma mexidinha assim no bexigão, movimenta o portável. Beleza. O negócio funciona. Né? Às vezes você vai, vou copiar crachá do cara. Você vai com uma mochila, pega uma mochila desse pequenininha, que nem a minha aqui, coloca um leitorzinho de RFID nas costas, pega uma Proxmark da vida, né? Não trouxe, deveria ter, todo mundo trouxe um monte de gadgets aqui, né? Eu tô sentindo excluído aqui, não trouxe nada. Coloca na sua mochila, coloca lá dentro, bonitinho. Aí você está na fila do cara lá, o cara está entrando na catraca, você vai andando. Aí, de repente, dá uma trombada aqui, o cara bate o crachá no peito, na sua mochila, leu, beleza. Vai embora, vai lá, faz um crachazinho, e você vai lá e entra depois do crachá do cara. Mas não precisa disso daí. Sim, a gente já fez, mas, cara, é legal para mostrar, mas assim, tem várias outras formas que os caras acabam não protegendo, né, que a gente colocou lá atrás, né, as ferramentas são mal configuradas, né, falhas básicas, senha padrão, o cara clica nos phishings, né, e os ataques avançados mesmo que a gente acaba vendo que a mídia publica é basicamente esse tipo de coisa. De avançado mesmo não tem nada. Né. Ideias criativas, você poderia,
né, fazer alguns ataques avançados, até comentei do valor negativo. Teve um caso aqui do Brute Force que a gente fez aí que, pô, foi legal. Brute Force, assim, todo mundo faz Brute Force na senha. Né? O cara pega o nome do usuário e faz na senha. A gente fez ao contrário. A gente fez Brute Force no username, porque a gente testava a senha e ele bloqueava. Isso era um banco também. Né? Então, você pegava e rotacionava o número da conta e deixava uma senha fixa, porque era uma senha curta. Então, você deixava a senha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6... E aí você pegava agência número 1 contra número 1, agência número 1 contra número 2, agência número 1 contra número 3. Ah, ele vai mapeando, porque daí não bloqueia. Agora, se você pegar a agência número 1 contra número 1 e testar a senha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cara, passou 5 senhas, o negócio bloqueou. Mas às vezes você pode pensar algumas coisas um pouco diferentes e tentar ir para um lado onde, né, você consiga ter um sucesso com os negócios um pouco diferentes. E, de repente, usar Zero Day? Pode ser. Mas, assim, com tudo que a gente vê, né, nos testes que eu faço, já usei falhas privadas, mas assim, a gente chegava na reunião final e falava assim, pô, legal, sei o banco de dados do Internet Bank. Aí o cara falou assim, ah, legal. Assim, mas e aí, vem cá, quem que vai fazer esse tipo de teste aqui? Quem que vai conseguir invadir desse jeito aí? Aí eu falei, pô... Aí o cara falou assim, de fato, então, você está me mostrando um negócio que, beleza, você invadiu, mas são poucas as pessoas, né? Então, assim, teoricamente, o risco é menor. Então, a partir daí, eu comecei a ir e falei assim, agora eu vou fazer só o fácil. Se não der nada certo no fácil, né, aí eu tento partir para algum lado um pouco mais complexo. Cara, sempre o fácil funcionou. Né? Nunca teve problemas para partir para alguma coisa que precisasse de algo mais complexo. Então, né, atacar é mais fácil do que defender. Né, assim, eu acho difícil defender. Né, assim, a gente, né, em todos os projetos que a gente acaba entrando, a gente implementa uma série de controles e dificulta ao máximo, mas de fato não é fácil. Né, sempre a gente tem várias ideias que a própria solução é algo extremamente complexo. Né. Os ataques, de fato, não está precisando ser nada realmente avançado, né? A gente consegue tudo com coisas simples, e os ataques públicos que estão saindo são ataques que as técnicas são técnicas simples. Né? O que a gente precisa é fazer o básico bem feito. Né? Possuir processo de configuração segura, fazer patch, que nem o Kleber falou, pô, tem um monte de vulnerabilidade antiga, né, ainda em uso, fiz testes, por exemplo, achei um monte de senha de e-mail num ambiente, que aí eu fiz brute force, ver senha de e-mail, acabou, desculpa, caramba, você vai fazer brute force? Fazer brute force SSH? Não, vou fazer no senha de e-mail, bem mais rápido, não tem nem criptografia, usa senha de e-mail, o cara nem monitora, porque fala, quem que vai olhar a senha de e-mail? Local, no servidor, na rede. A SSH não, os logs de SSH vai batendo e vai lá para o CIEM, gera alerta, faz um monte de coisa, senha de e-mail, cara, o cara não está nem aí com a coisa. Então, a campanha de conscientização também é muito importante, né, as questões de implementar as políticas, os controles, né, fazer hardening de fato nos servidores, configurar esses caras de forma segura e ter esses produtos bem configurados. O pessoal compra muita coisa e acaba não implementando tudo que essas soluções oferecem. Né? Então, assim, às vezes fazer um trabalho para melhorar o que já tem, às vezes é mais importante do que comprar um negócio novo. Né? E é isso.